que antecede o nosso simulado. Hoje nós vamos falar sobre alguns animais do passado e como que eram os seus dentes e a sua alimentação. Analise a cena e depois converse com os seus colegas. No caso, eu vou dialogar sozinha, né? Eu vou comentar com vocês aqui a imagem, né? Nós temos uma cobra, um tatu, um lobo-guará, uma tartaruga, um jacaré e um gavião. É possível que algum dos animais mostrados na cena possa desaparecer um dia? Sim, gente, existem animais que podem entrar em extinção. Eles entram em extinção por causa da caça a eles, tá? Como você acha que eram os animais que habitavam a Terra em um passado distante, muito distante? Vocês vão pensar e vão responder aí. Acredita-se que a Terra tenha surgido... Acredita-se que a vida tenha surgido na Terra há mais de 3 bilhões, gente, bilhões de anos, com seres microscópicos, seres piquititinhos. E ao longo do tempo, os seres vivos foram evoluindo e sofrendo modificações em sua estrutura, dando origem a novas espécies de animais, tá? Vamos lá aqui. Da mesma forma que novos animais surgiram, outros foram sendo extintos do planeta, como os dinossauros, por exemplo. Existe uma teoria, né? Teoria do Big Bang, né? De que um grande meteoro caiu na Terra e esse meteoro ele acabou com a raça dos dinossauros. Os dinossauros habitaram a Terra há milhões de anos e o motivo pelo qual esses répteis gigantes sumiram até hoje é desconhecido. Então, isso é uma teoria, não é uma verdade. A teoria mais aceita é que uma série de catástrofes naturais, como erupções vulcânicas, chuvas ácidas, aumentos de temperatura, mais a colisão de um asteroide, não foi meteoro, é asteroide, com o planeta tem levado os dinossauros à extinção. Quando eu digo... então aqui a pergunta, é possível que algum dos animais mostrados na cena possa desaparecer um dia? Sim, porque o dinossauro ele foi extinto, ele desapareceu, então qualquer outro é capaz também de entrar em extinção. Devido à mudança dinâmica da vida, os animais que existem atualmente são bem diferentes dos que habitaram a Terra em eras passadas. Observe aqui a imagem, gente, tá? A representação de como era a vida no ambiente aquático. Olha como que era o fundo do mar há 400 milhões de anos atrás. É muito tempo, hein? Temos um animal aqui com um rabinho, a gente não sabe que tipo de peixe é esse, ou se é um mamífero, esses corais aí diferentes. Agora aqui em cima é o ambiente aquático atualmente. Como são descobertas as informações sobre os animais extintos, os animais que não existem mais? Por meio dos fósseis, que são restos ou vestígios de seres vivos que ficaram preservados em matérias como rochas, gelo ou até em resina produzida por vegetais. Quando eu falo aqui materiais, a gente acha os vestígios desses seres vivos antigos, há uns 5 ou 6 anos atrás, acharam, lá na Antártica, tá? Um mamute de muitos anos atrás, um mamute, tá? O corpo dele estava, não era nem vestígio não, era o corpo mesmo do mamute, ele estava totalmente conservado dentro de um grande bloco de gelo. Aí depois os cientistas, né, as pessoas que estudam esse tipo de animais, né, eles passaram o corpo do mamute por um tratamento e ele ficou empalhado num lugar. Por meio dos registros marcados nas rochas, é possível descobrir o peso, o tamanho, os hábitos alimentares, né, o que ele comia e até a maneira como o animal se locomovia, tá? Possibilitando uma investigação sobre os vários seres que habitaram o nosso planeta. Olha esse desenho aí. Fóssil de libélula encontrada na Chapada do Araripe, no estado do Ceará. Estima-se que esse inseto, esse do desenho, tenha vivido aproximadamente há 100 milhões de anos. Gente, milhões é muito tempo, tá? Muitos fósseis de animais são encontrados em uma espécie de resina, o âmbar, produzida por árvores que viveram há milhões de anos. Esses animais ficavam grudados na resina, que com o passar do tempo endurecia e preservava-os.
Então, a gente pode achar restos dos animais em rochas, gelos, nessa resina que é chamada âmbar, tá? Além de parte dos organismos, também podem ficar preservados vestígios de um ser vivo, tá? Como pegadas, cascas de ovos e até excremento, no caso, as fezes. Esse desenho aqui embaixo é uma pegada de dinossauro que foi achado na Tailândia, tá? Preservada. Como se forma um fóssil? Vamos ver aqui. Quando um ser vivo morre, normalmente seu corpo entra no processo de decomposição e começa a se desintegrar. Porém, em alguns casos, devido às condições do ambiente, o processo de decomposição, tá? O processo de decomposição é interrompido. Então, parte do corpo do ser vivo ele fica preservado. A gente não sabe se é questão do ambiente, se é questão do clima, do lugar que para esse processo de decomposição. Observe como ocorre esse processo na representação a seguir. Um animal morto pode ser rapidamente soterrado por sedimentos e passar por um processo lento de decomposição. Depois, com o passar do tempo, a camada de sedimentos começa a cobrir cada vez mais o animal. Suas partes moles, cartilagens, pele, como músculos, a pele, dificilmente são preservadas devido à facilidade de se decompor. Isso também nos seres humanos, tá, gente? O sedimento ao redor dos restos do animal vai se solidificando, quer dizer, vai ficando mais firme e transformando-se em rocha. E à medida que as partes duras de seu corpo se decompõem, vão sendo substituídas por minerais da rocha. Por isso que eu falo que quando algum animal morre, ele torna-se matéria orgânica para o solo e por isso o solo fica fértil. Vão sendo substituídas por minerais de rocha que se infiltram nos espaços vazios. O processo de fossilização, desculpa, gente, agarrei na palavra. O processo de fossilização é um processo que quando vai se tornar um fóssil. Pode acontecer também com outros seres vivos, como as bactérias e os vegetais, tá? Agora vocês vão fazer o dever. A matéria não é difícil, é mais leitura, gente. Eu preciso que vocês leiam e vocês entendam, tá? O que acontece com os animais do passado. Então, você pode perceber que haviam animais que existiam há 100 milhões de anos, como a libélula, mas também existiam outros animais que existiam há 300 milhões de anos, como o caso do dinossauro. Espero que vocês tenham gostado da aula. Um beijo, beijo. Tchau, tchau.